Oi, minha gente! Hoje a gente vai aprender tudo sobre a nossa discursiva para o MPU. Mas antes de iniciarmos, eu vou fazer uma pequena apresentação para você sobre quem eu sou. Primeiro, eu sou a professora Gabriela Guedes, sou professora de redação aqui do Método Tríade e já sou corretora, recurseira, faço tudo sobre a nossa discursiva, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui o nosso método ZTE, que é para zerar todos os seus erros, tá bom? E vou contar um pouquinho sobre as minhas aprovações para você. Já passei para a UNB, Universidade de Brasília, para letras, e também na Polícia Penal do Distrito Federal. Tenho mais de 3 anos de atuação como professora para concursos públicos. Agora a gente vai dar início para falarmos sobre tudo sobre o nosso edital, tá bom? Bom, eu quero que vocês se atentem a algumas características que eu vou apontar aqui, tá bom? Por quê? Porque elas são muito importantes. Primeiro de tudo, gente, nós vamos ter uma redação que ela vai ser de dissertativa argumentativa. Isso significa que a gente vai ter que defender uma tese, uma opinião. A gente vai ter que, expor argumentos, detalhamentos, citações sobre uma tese que a FGV vai nos trazer. Outra coisa, nós vamos ter mínimo 20 e máximo 30 linhas. Ou seja, a gente vai ter que escrever muito aí dentro do nosso texto, porque exigiu da gente 20 linhas, sendo o nosso mínimo, tá bom? Então, eu preciso que vocês escrevam sempre o máximo possível. Outra coisa, nós vamos ter 40 pontos valendo a nossa discursiva. Uma quantidade muito boa de pontos e que vocês não podem negligenciar, certo? Outra coisa, eu trouxe aqui abaixo para vocês o que pode zerar a nossa discursiva. Primeiro de tudo, a gente tem deixar a folha em branco. Vocês precisam escrever, tá? Outra coisa, o mínimo de linhas também faz com que vocês sejam zerados. Então, vocês precisam escrever sempre até 20 linhas, ok? Precisa ter uma letra legível, precisa ser entendido, tá? A sua ortografia importa dentro da sua redação. Então, você precisa escrever o máximo possível e de forma muito clara, para que seu examinador consiga entender e compreender aquilo que você colocou. Outro aspecto importante que eu quero que vocês se atentem. A gente vai ter o mínimo estipulado para a nossa pontuação, que eu disse a vocês que seria o quê? 40. Então, a gente precisa tirar no mínimo 20 pontos para a gente ser aprovado. Isso significa o quê? Que a nossa prova ela tem um caráter eliminatório e classificatório. Você precisa tirar o mínimo, que aqui foi estipulado no nosso edital, que seria 20. E você precisa tirar o máximo possível para que você fique bem classificado. Quanto mais você tirar pontos dentro da redação, melhor é a sua classificação. Você possui o quê? Mais chances de estar dentro da primeira turma e estar dentro das vagas. Por isso que esse aspecto aqui é muito importante e a gente precisa ficar atento. Outro ponto importante, em caso de fuga do tema, em caso de você não falar aquilo que foi pedido, você também pode ter a sua nota zerada. Portanto, a gente precisa sempre ter uma boa interpretação para que a gente não dê fuga ao tema, ok? Eu trouxe aqui também a nossa distribuição de pontos. Essa parte é importante para a gente fazer uma estratégia de prova. Essa prova, a gente tem 40 pontos e foi distribuído da seguinte maneira. Primeiro, a nossa estrutura textual. Ela vai contemplar 28 pontos. Esses 28 pontos nós temos a abordagem do tema, que é onde você vai trazer tudo sobre aquele tema proposto. Tudo que foi pedido dentro daquele tema é o momento de você arrasar e colocar todas as características aqui pedidas. No nosso edital veio estipulando o seguinte: considera a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado, ou seja, dentro do tema pedido. Quanto mais você fala sobre o tema, quanto mais argumentos você traz e que você demonstra que tem capacidade para falar daquele assunto, maior é a sua pontuação nesse aspecto aqui. Outro ponto que também vai ser abordado dentro dessa estrutura textual global, a nossa progressão textual, que considera a capacidade de o candidato mostrar coesão e clareza sobre o tema proposto, a interligação entre os parágrafos, como que você conecta o argumento apresentado na introdução para o desenvolvimento 1, para o desenvolvimento 2 e para a sua conclusão. O nosso texto ele precisa ter uma sequência lógica, então você precisa iniciar mostrando o que você vai falar, depois você vai trazer os seus exemplos e assim por diante em cada parágrafo. Eu preciso ter uma ligação. Os conectivos nesse aspecto aqui é muito importante e tendo coesão e tendo clareza, nós conseguimos
14 pontos dentro da nossa prova da discursiva. Por isso que é muito importante a gente decorar o nosso esqueleto, a gente conseguir seguir a sequência que eu vou passar aqui para vocês na parte da estrutura textual, que vocês vão conseguir mostrar que vocês possuem essa progressão aqui pedida e conseguir almejar esses 14 pontos. Seguindo, a gente tem a parte da distribuição de pontos da gramática, ortografia, seleção vocabular, norma culta. Aqui também é analisado a maneira como a gente coloca a parte gramatical dentro da redação. E nesta banca e neste edital veio pedindo um critério altíssimo para a parte de gramática. Veio pedindo para a gente 0,8 por cada ponto. Então eu sou obrigada a descontar de você toda vez que você errar gramática, vírgula, coesão, crase, concordância, sempre 0,8. Eu vou ter que ir fazendo esse desconto de pontuação, ou seja, treinar a norma culta, enviar as redações para corrigirem, que aqui no método vocês possuem, é muito importante. Então a gente vai ter esse desconto de 0,8. Aqui na norma culta a gente considera toda a parte gramatical, literalmente toda a parte gramatical. E na seleção vocabular a gente compreende ortografia, a gente compreende ilegibilidade. Se você não escreveu a palavra da maneira correta, ou se ela ficou em dúvida ali se era um I, se era um N, se era um O, isso aqui é descontado na parte da seleção vocabular. Repetição de termos também. Então vocês precisam ficar atentos a isso, tá bom? Repetição de termos também. Bom, seguindo, a gente vai falar um pouquinho de como vocês conseguem pontuar mais nessa distribuição de pontos. O que vocês conseguem ter treinando efetivamente já para conseguir mais pontos dentro do dia da sua prova. Primeiro, a parte de conectivos, elementos coesivos. Então isso aqui é muito importante. Coesão, conectivos. Quanto mais conectivos você souber, melhor você é dentro da parte coesa dentro do seu texto. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa decorar o esqueleto, tá bom? Para que a gente consiga escrever de maneira muito clara e lógica para o seu examinador. Outro ponto que é muito bom para que vocês consigam pontuar, a parte da gramática. Como assim, Gabi? A parte gramatical vocês já sabem que vai ter um bom desconto de pontuação. Então, quanto melhor vocês ficarem, melhor será a nota dentro da sua prova. Isso é importante, por quê? Porque vocês já sabem que vai ser descontado. Então, só precisa treinar para conseguir ganhar o máximo possível de pontos. E não ter o desconto que a gente viu, que é de 0,8 por cada errinho. A parte de seleção vocabular, então a gente tem ilegibilidade, clareza, sequência lógica das ideias, isso é contabilizado para que vocês consigam tirar mais pontos. Tendo isso daqui, a gente consegue tirar mais de 50% da nota pedida, que no caso são os 40 pontos dentro do seu edital, certo? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, a nossa estrutura textual, a gente já sabe que é uma dissertação argumentativa. E eu já disse a vocês que nós vamos defender uma tese, defender um ponto de vista e mostrar o máximo de argumentos possíveis sobre aquele tema pedido, certo? Dentro do nosso tema, a gente veio aqui pedindo uma prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório que será aplicada para todos os cargos. Ou seja, independente se você vai fazer para analista, ou para técnico, você vai ter uma redação dissertativa argumentativa. Então, a gente vai ter uma redação argumentativa. Ok? Menos para o cargo, né, de
policial institucional, que nós não vamos ter redação. Mas para analista e para técnico, nós vamos ter uma redação dissertativa argumentativa. Ou seja, a estrutura que eu vou ensinar aqui vai dar para os 2 cargos, tá bom? E tudo que eu estou falando sobre como vocês vão pontuar mais, estratégia de prova, tudo, literalmente tudo dentro dessas aulas vão servir para os 2 cargos, tá bom? Dito isso, a gente vai aprender a nossa estrutura textual. Como que ocorre uma dissertativa argumentativa? A argumentação significa que a gente vai defender uma tese, defender uma opinião e trazer o máximo de argumentos dentro do nosso texto. A gente vai realmente persuadir, a gente vai tentar influenciar o nosso examinador que aquela tese, que aquele argumento que a gente está colocando dentro da redação realmente é real, realmente existe e possui o máximo de detalhamentos possíveis, certo? Então eu coloquei aqui para vocês revisarem no material. A gente vai defender uma opinião sobre o tema, a gente vai ter argumentos concretos, argumentos verdadeiros e também a gente vai tentar fazer o quê? O convencimento do nosso examinador, principalmente utilizando conectivos, certo? Eu trouxe aqui alguns comandos de prova para vocês, que vocês vão utilizar como que vem dentro da FGV, tá bom? Então aqui nós temos alguns comandos de prova. Primeiro, gente, essa prova aqui foi do TRF1, que aconteceu no ano passado, uma prova muito atual e que vocês precisam se basear por ela, por isso que eu a trouxe aqui, tá bom? Então, eu vou até marcar um asterisco aqui para nós. Primeiro, aqui nós temos um textinho motivador. FGV não coloca textos tão grandes motivador, tá? Por exemplo, como outras bancas, FCC, FGV, Sebrasp. Então aqui ela coloca um texto menor, justamente para mostrar a sua interpretação. E ela gosta de colocar de vez em quando perguntas. Então eu preciso que vocês estejam bem atentos às perguntas que forem colocadas. Primeiro, aqui ela colocou: como a tecnologia pode ajudar no direito? Só que depois dessa pergunta, ela continuou detalhando o seu texto. Ela colocou: a tecnologia está remodelando profundamente a advocacia e a inovação tornou-se uma palavra-chave no cenário jurídico moderno. Assim, à medida que os avanços tecnológicos aceleram, os advogados enfrentam a necessidade de adotar novas ferramentas e abordagens para permanecerem competitivos e eficazes. Após esse trecho, nós vamos ter outra pergunta, e eu vou grifá-la aqui de outra cor, só para que vocês vejam como a FGV ela é capciosa em relação a colocar várias perguntinhas dentro de um mesmo tema pra gente, tá bom? De que modo você vê a convivência das novas tecnologias com o exercício da advocacia? Aqui nós temos 2 perguntas, mas a que vale realmente para você fazer a sua redação e defender dentro da sua tese é essa segunda que eu grifei aqui de amarelo. Ou seja, cuidado se vier mais de uma pergunta dentro do seu texto. Releia com calma, faça o quê? Um julgamento tranquilo em relação ao tema. Se for necessário, leia 2 ou 3 vezes para que vocês tenham ciência do que realmente está sendo pedido para começarem a falar. A maioria dos casos em que a gente vê em que ocorre tangenciamento de tema é porque o aluno não entendeu o que foi pedido. E aí, eles precisam fazer o quê? Falar sobre, por exemplo, sobre de que modo a vivência, a convivência dessas tecnologias ajuda o exercício da advocacia e não como pode ajudar. Ou seja, há uma interpretação diferente do tema e eu preciso que vocês estejam muito atentos a isso para não ocorrer o tangenciamento, tá bom? Trouxe outro temazinho. Esse daqui nós já tivemos do TJDFT, que foi pedido para a gente falar sobre o jornal. Estamos assistindo uma evolução tecnológica sem precedentes. Os descobrimentos ocorrem sem intervalos e facilitam progressos notáveis e com repercussões insuspeitadas, até o ponto de modificar os atos sociais e, em consequência, a cultura. O acesso à informação, por exemplo, se está universalizando graças à internet. As notícias se sucedem em uma velocidade vertiginosa, sem dar tempo de assimilá-las, causando mudanças radicais nos jornais impressos. Após esse nosso textinho motivador, que é bem pequenininho, vocês perceberam que não é nada gigante, ele vai vir com o comando do que ele quer. E, novamente, ele vai utilizar 2 perguntas. Aqui ele fala: redija um texto dissertativo argumentativo em linguagem culta, com número mínimo de 15 e máximo 20 linhas, em que você faça uma análise e exponha suas opiniões sobre o seguinte tema. A partir daqui,
é o momento em que ele vai começar a pedir o nosso tema. Aí ele traz: qual será o futuro do jornalismo? Como se modificarão os jornais impressos? Aqui é o que nós vamos defender dentro do nosso texto. E vamos ter que abordar necessariamente essas duas perguntas. Tanto, qual será o futuro do jornalismo e como vão se modificar esses jornais impressos, certo? Vocês iam ter que achar alguma defesa para essas duas perguntas e necessariamente essas duas perguntas deveriam estar no texto, ok? Aqui embaixo é só uma partezinha que ele traz para a gente trazer argumentos convincentes em defesa do seu posicionamento. Aquilo que eu expliquei a vocês, que é a característica de quê? Da nossa redação dissertativa argumentativa. Trouxe outro comando para vocês verem. Aqui nós temos: redige um texto dissertativo sobre o seguinte tema: uso da tecnologia na área profissional e de que forma ele pode contribuir para o bom atendimento ao público ou nas demais atividades profissionais. Outra pergunta, bem característica da FGV, trazer perguntas justamente para que você se posicione mais e que traga o máximo de informações possíveis conforme o que você pensa, o que você acredita, mas que realmente seja verdade, que sejam argumentos concretos, tá bom? Então, nada de inventar. Nós não podemos inventar dentro da nossa redação, tá bom? Mais um, só para vocês ficarem craques. Trouxe aqui sobre alfabetização digital. Todos esses temas aqui foram cobrados em prova, tá? Então, vocês podem utilizá-los para revisão, para treinarem. Quanto mais vocês fizerem temas, quanto mais vocês pesquisarem, melhor vocês ficam nessa parte argumentativa, que vale 14 pontos. Aqui eu trouxe. Aqui nós temos, né, em vermelhinho que eu vou grifar, o nosso textinho motivador, que é pequeno, não é tão grande. E depois aqui nós temos a pergunta: como deve ser trabalhada a alfabetização digital para diminuir os impactos negativos das notícias falsas na sociedade brasileira? Ou seja, outra pergunta bem característica. Então, eu trouxe 4 para vocês verem que realmente esse padrão se repete dentro da nossa prova, tá? Dito isso, esses comandos de prova, vocês precisam ficar atentos em relação ao quê? Vou escrever aqui para vocês. Em relação à parte argumentativa. É aonde as pessoas mais perdem pontos. Por quê? Porque não entendem o que foi pedido e acabam falando sobre outro tema ou outro assunto que não foi pedido, ok? Então, vocês precisam sempre interpretar muito bem aquilo que foi falado. E vou refrisar isso quantas vezes for necessário até vocês entenderem e pararem de tangenciar, tá bom? Dito isso, a gente vai começar a falar sobre como a gente monta a nossa redação. Então, como que a gente vai expor os nossos argumentos dentro dos parágrafos, quantos parágrafos vão ter, quantas linhas nós vamos ter em cada parágrafo, o que precisa ter em cada parágrafo. Essa estrutura que eu vou mostrar aqui a vocês, ela é muito importante e eu preciso que vocês gravem, tá? Após a gente completá-la direitinho, que vocês gravem e sempre fiquem replicando. Por quê? Porque quanto mais vocês se aproximarem dessa estrutura, melhor fica a clareza, a coesão e vocês ganham um ponto na parte da estrutura textual que foi pedida dentro do edital. Então, nós vamos ter aqui uma composição de 4 parágrafos. Nós vamos ter introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Vou ter que colocar mais um parágrafo, Gabi? Não. Posso colocar 3 parágrafos? Não. Eu vou ter que fazer, ao total, 4 parágrafos. Essa é a estrutura que mais ganha ponto, tá? Fazendo estrutura com 4 parágrafos dentro da FGV, vocês conseguem, sim, falar tudo o que precisa e ganhar a nota máxima, ok? Dentro dos nossos 4 parágrafos, a gente vai ter uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Não quero que vocês façam mais um desenvolvimento ou que vocês esqueçam da introdução. A introdução é muito importante para o texto. E para ganhar ponto na parte da estrutura textual, eu preciso tê-lo, ok? Certo. Dentro da introdução, eu tenho 2 períodos obrigatórios e que vocês precisam sempre se atentar a eles. O primeiro
é a parte da contextualização do tema. E o segundo será a parte de apresentar o tema pedido. Esses dois períodos são obrigatórios. Essa parte da contextualização do tema, você pode escolher contextualizar de maneira histórica ou de maneira atual. Eu gosto muito de maneira atual, porque todos os temas, hoje em dia cobrados, a gente consegue falar como eles acontecem. Então, vocês podem contextualizar o tema como realmente eles estão acontecendo, qual é o problema ali ocorrido, quais os benefícios daquele tema. Então, você pode escolher tranquilamente o que falar sobre essa contextualização. Após vocês contextualizarem, vocês vão apresentar o tema pedido. Esse tema pedido, a gente vai colocar uma regrinha aqui para vocês, que vai ser escrever o mesmo tema do comando pedido. Se for pergunta, vocês só vão retirar da pergunta e colocar o mesmo tema pedido no comando. Por que eu quero que vocês façam isso? A parte em que mais há tangenciamentos de temas dentro da redação ocorre por a pessoa escrever um tema diverso daquele pedido. Então, quanto mais vocês se aproximarem daquilo que foi pedido, melhor é a nota de vocês. E eu percebi que o maior erro dos alunos é escrever o que não foi pedido dentro da introdução. Porque, afinal, quando a gente vai fazer a nossa redação, a gente sempre volta para ler o que a gente escreveu no primeiro parágrafo, não é mesmo? Portanto, se você delimita o que você vai escrever e foi aquilo que foi pedido, você não tem esse tangenciamento. E aí ocorre o quê? Você consegue ficar dentro da temática e conseguir pontuar mais dentro da parte da estrutura pedida. Então aqui a gente vai colocar essa regrinha que eu acabei de falar para vocês. Vocês vão escrever o quê? O mesmo tema do comando. O mesmo tema do comando, tá bom? O mesmo. Vocês vão procurar sempre palavras sinônimas, se precisar, para não repetir a temática proposta, mas dentro da parte de apresentação, vocês vão escrever o mesmo tema pedido no comando, tá bom? Os nossos desenvolvimentos, eles servem para realmente desenvolver a temática. É o momento que vocês vão trazer tudo o que vocês sabem sobre aquilo que foi pedido. Momento de trazer exemplos, momento de trazer citação, momento de dar tudo de si sobre aquilo que foi pedido, certo? A gente também tem alguns períodos obrigatórios aqui. E nós temos 3 dentro de cada parágrafo. O desenvolvimento 1, vocês vão escolher uma tese. E o desenvolvimento 2, vocês vão escolher outra tese referente àquele tema pedido. Então, já começa aqui a nossa grande diferenciação. No desenvolvimento 1, eu vou escolher uma tese diferente. E no desenvolvimento 2, eu vou trazer outra tese diferente. Como assim, Gabi? Por exemplo, o tema é saúde mental. Vocês podem trazer no desenvolvimento 1 falando sobre ansiedade e depressão, e no segundo parágrafo de desenvolvimento vocês podem trazer sobre a síndrome de burnout. São 2 temas referentes à ansiedade, só que são assuntos distintos e que vocês vão trazer exemplos e citações distintas para mim, ok? Então a gente vai trazer aqui teses diferentes. E dentro desses desenvolvimentos, o que nós vamos ter? Primeiro, aqui nós vamos ter a apresentação da tese. Depois nós vamos trazer exemplos. E depois nós vamos trazer citação. No desenvolvimento 2, a gente vai apresentar a tese, que vai ser uma tese distinta daquela que nós tínhamos falado. Vamos trazer exemplos. E vamos trazer o quê? Citação. Ou seja, nós vamos ter 3 períodos obrigatórios dentro do parágrafo. Posso ter mais de um período?
Posso ter 4 períodos dentro do meu parágrafo? Pode, não tem problema algum, só tem o mínimo. O mínimo é ter 3. E 3, quando eu digo, é a apresentação da tese, exemplos e citação. Posso colocar mais um exemplo? Pode, não tem problema algum. Mas no mínimo nós vamos ter esses 3, ok? A apresentação da tese. A gente vai mostrar ao nosso examinador o que nós vamos falar naquele parágrafo. Se vocês escolheram uma tese, vocês têm que mostrar ao examinador qual tese é a que vai ser defendida. Até mesmo para que ele consiga facilitar o entendimento, entender o que você está escrevendo, procurar se os exemplos e as citações estão corretas para conseguir te pontuar, certo? Depois vocês vão trazer exemplos. Esses exemplos, vocês no mínimo precisam trazer 2 para mim, tá? No mínimo 2. No mínimo 2. Se você tiver mais exemplos, você pode trazer, tá? Só não quero que você traga tantos exemplos ao ponto de não ter tantas linhas para escrever a citação, porque ela também é muito importante, tá? E, por último, nós vamos ter a citação. Essa citação é muito importante. Ela serve para comprovar tudo aquilo que você falou anteriormente. Então, se você apresentou que as pessoas estão sofrendo muito com síndrome de burnout, que as pessoas estão sofrendo, com exaustão mental, muita sobrecarga de trabalho, demandas abusivas, vocês precisam me mostrar alguma lei ou alguma reportagem, algum dado, algum filósofo, algum filme que demonstre que realmente isso acontece, certo? Para comprovar que aquilo que vocês falaram é verdade. No desenvolvimento 2, vai seguir a mesma lógica. Vocês vão apresentar a tese, vocês vão trazer os exemplos, vocês vão trazer a citação de comprovação para demonstrar que aquele assunto que você falou é verdade, é verídico, realmente acontece, tá bom? Dito isso, nós vamos começar a nossa conclusão. A nossa conclusão, eu vou colocar um asterisco aqui para vocês, porque ela é muito importante. E é onde ocorre a mais perca de ponto dentro da redação. Primeiro, a gente precisa ter na introdução a contextualização, a apresentação da tese. No desenvolvimento, a gente vai discorrer sobre aquele tema, mostrar os problemas, mostrar os desafios, mostrar a importância. E na conclusão, a gente vai retomar tudo que a gente falou e apresentar a finalização, certo? Na nossa banca, quando a gente apresenta essa finalização, a gente vai ter que trazer uma solução, uma medida interventiva. E essa medida interventiva é onde vocês ganham o maior ponto aqui dentro da tese, ok? Da conclusão. Então, eu preciso que vocês estejam o quê? Muito atentos às perguntas que eu vou demonstrar aqui e realmente é para decorar. Na conclusão, eu preciso ter também 3 períodos. Eu vou retomar a tese pedida. Também vou demonstrar a sua importância. Depois eu vou trazer solução para o D1. E solução para o D2. Como assim, Gabi? Eu vou ter que trazer 2 soluções? Sim, vocês vão ter que trazer 2 soluções, já que vocês me apresentaram 2 problemas diferentes. Dentro do desenvolvimento 1, você apresentou uma tese. Então, por exemplo, vocês defenderam sobre saúde mental referente ao que? Ansiedade e depressão. No desenvolvimento 2, vocês falaram sobre burnout, certo? Quando vocês forem trazer as soluções para mim, vocês vão ter que se referir àquilo que vocês apresentaram no D1 e no D2, sempre em ordem. Por quê? Porque a redação ela possui uma lógica. Se você me apresenta um problema primeiro, você precisa solucioná-lo primeiro, para depois, então, pegar o segundo problema que vocês me apresentaram. Então, precisa sempre escrever em ordem. E essa solução, ela não vai ser aleatória. Vocês não falaram sobre ansiedade e depressão, e vocês vão falar sobre uma criação de uma lei que não fala sobre saúde mental. Ou falar uma solução que não tem nada a ver sobre aquilo que foi pedido. Ou seja, vocês precisam trazer uma solução que remeta realmente àquilo que foi pedido e que vocês falaram. Quando vocês escolhem para mim os argumentos, vocês têm a preocupação de trazer uma solução para eles. E fica até mais fácil. Se a gente parar para pensar,
tudo aquilo que a gente mostrou de problema, a gente só precisa solucionar. Fica mais fácil solucionar algo que a gente já apresentou como problema do que a gente inventar outra solução que não tem nada referente aqui escrito dentro do texto, tá bom? Eu trouxe aqui também algo para a gente falar sobre a citação rapidinho. A nossa citação, que eu disse a vocês que vai estar dentro do nosso desenvolvimento 1, esta bem aqui, ó. Eu trouxe a vocês que a gente precisa que comprove algo que foi falado, certo? E essa citação, ela pode ser feita de diversos modos. Primeiro, a gente pode utilizar a lei. Então, por exemplo, Constituição, a nossa DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos. Lei Maria da Penha que veio falando, violência doméstica familiar, vocês podem utilizar a lei. É sobre feminicídio, vocês podem utilizar o Código Penal, que fala sobre feminicídio, certo? Então, vocês podem usar leis a favor. Vocês podem utilizar o que vocês aprendem dentro, né, das matérias para trazer para a redação. O que é importante é que aquela lei, aquela citação, ela case, realmente ela ligue a informação que você colocou e demonstre que aquilo acontece, que aquilo é verdade. Então, que traga o quê? Comprovação. Que traga um repertório realmente que seja verdadeiro. Então, a gente pode utilizar a CF, a DUD. A gente também pode utilizar artigos. Se você souber dentro dessa lei artigos, é muito importante você citar. Quanto mais detalhado fica a sua citação, melhor é. Então, por exemplo, dentro da CF, alguns artigos muito importantes para que vocês saibam. O artigo 5º, que traz os direitos e garantias fundamentais. O artigo 6º, que traz os direitos sociais. Eu vou escrever aqui para vocês. Artigo 5º. Artigo 6º. Nós temos o artigo 144 também, que é importante. Se cair algo, né, referente à ausência de segurança. Nós temos o artigo 196, que fala sobre a saúde pública, dentro da Constituição. Então, esses artigos são os principais. O que são melhores? O artigo 5º, o artigo 5º e o artigo 6º. Nós temos muitos temas que dá para colocar essas duas citações. Por exemplo, se vier falando algo sobre direitos e garantias entre homens e mulheres, nós temos o artigo 5º. Se vier falando algo sobre educação, a gente tem o artigo 6º. Se vier falando algo sobre etarismo, nós também podemos colocar o artigo 6º, porque garante o trabalho, garante a educação, garante participatividade dentro da cidadania. Então, vocês podem colocar o artigo 6º, ok? Outra maneira de fazer citação, nós temos dados, que vocês vão encontrar, né, em reportagens. Esses dados são ótimos e eu vou querer que vocês pesquisem bastante para que vocês consigam ter uma gama de dados, principalmente sobre os principais temas, bem apurados e bem decorados, tá? Para no dia da prova vocês simplesmente replicá-los. Esses dados são aquelas porcentagens, por exemplo, 54,5%, 34,5%, 60%. Uma dica que eu vou dar a vocês: não precisa decorar os dados quebrados. Vocês podem fazer sempre paráfrase. Por exemplo, o dado está falando assim, 54,4%. Vocês podem colocar mais de 50%. O dado está colocando assim para vocês, 43,2%. Vocês podem colocar mais de 40%. Assim é mais fácil de decorar e vocês, né, eu sei que possuem várias matérias para conseguir assimilar tudo, então fica mais fácil de vocês conseguirem decorar esses dados. Então, vocês vão colocar sempre mais de. Aí vocês conseguem tirar os números quebrados para mim, tá bom? Por quê? Porque é difícil a gente decorar no dia da prova, né? Se é 54,4, 53,2, realmente é complicado, mas fazendo dessa forma aqui, vocês conseguem decorar, tá? Vocês também podem citar dentro da citação casos emblemáticos
filmes, séries e filósofos. Casos emblemáticos, Gabi, como é que é isso? Simples. Você viu que um caso repercutiu muito na mídia social e que aquele personagem, aquela pessoa, realmente retratou um ponto importante e falou sobre algo social que é referente ao tema que você está abordando. Você pode citar? Sim. Por exemplo, nós tivemos ataque de racismo contra aquele jogador Vini Júnior. Ou seja, você pode trazê-lo dentro da sua redação e mostrar ele como uma citação. Nós tivemos aquele caso também de racismo contra aquele George Floyd, que foi lá nos Estados Unidos. Então, vocês também podem trazer. Se for algo que seja relacionado ao tema, que tenha sido repercutido midiaticamente, dentro de não só do Brasil, mas como no mundo, vocês também podem trazer. Isso a gente chama de casos emblemáticos. Vocês também podem trazer filmes, séries e filósofos. O que se encaixar dentro do seu tema e você souber citar, você pode. Mas esses filmes, essas séries, elas também precisam ser amplamente conhecidas, tá bom? Então, para que vocês consigam trazer. Filósofos, por exemplo, eu vou citar um aqui bem prático. A gente tem Bauman. Bauman defende sobre a sociedade líquida, mostrando que as pessoas, a cada dia que passa, perdem a interação social e mexem muito no telefone, né? Mexem muito com o quê? Com a tecnologia e acabam perdendo a solidez de fazer amigos, né? De ter uma relação interpessoal, mostrando que a sociedade ela se torna o quê? Líquida. Então, se esse tema for tratado dentro da sua redação, você pode trazer Bauman como um filósofo e trazer ele como citação. Você vai ter demonstrado isso dentro da sua redação e vai trazer ele como comprovação. Percebeu como eu encaixo um filósofo? Percebeu como eu encaixo uma lei? Aqui eu demonstrei para vocês os principais artigos dentro da CF, mas qualquer lei que você veja que se encaixe, você também pode trazer, tá bom? A nossa conclusão, que eu disse a vocês aqui em cima, que ela é muito importante, que eu marquei inclusive aqui, né? Com o nosso joguinho da velha, um asterisco de tão importante que é, nós temos algumas perguntinhas que vocês precisam trazer dentro dela para que ela fique completa, tá? Vamos retomar o que a gente precisa ter dentro da conclusão. Primeiro, vocês vão querer retomar a tese. Após retomar, vocês vão trazer a solução do D1 e a solução do D2. A solução do D1 e a solução do D2, elas são importantes? Muito. Mas a gente precisa ter algumas perguntinhas que vocês vão me responder para que vocês consigam pontuar. Primeira delas, vocês precisam demonstrar quem vai fazer. Então, é quem fará. Depois, vocês vão mostrar para mim o que será feito. Depois, vocês vão mostrar o de que forma, modo. E depois, qual a finalidade disso tudo que vocês demonstraram para mim. Então, vocês vão colocar quem vai fazer, o que vai ser feito, de que maneira, modo e qual a finalidade. Essas 4 perguntas, elas são obrigatórias. E toda vez que eu leio uma redação, eu saio procurando ela dentro da conclusão. Por isso que eu deixei aqui uma tela só pra gente, para que vocês consigam fixar e não esquecer a partir de agora. Toda solução eu vou ter que demonstrar quem vai fazer, o que vai ser feito, de que maneira, modo e a finalidade. Então, a solução do D1 eu preciso mostrar essas 4 perguntas e a solução do D2 eu também preciso mostrar essas 4 perguntas. Fazendo isso, eu tenho uma conclusão perfeita. Não demonstrei essas 4 perguntas da solução do D2. Eu vou ganhar metade da pontuação referente ao tema da conclusão. Por quê? Porque eu preciso. É uma regra. Eu preciso ter todas essas perguntas para o D1
e todas essas perguntas para o D2. A pergunta que o pessoal mais esquece, que é um recorde, assim, realmente, é esse aqui, ó. De que forma, modo? De que forma, modo que isso acontece? O pessoal coloca, por exemplo, o Estado deve implementar políticas públicas. Você já com certeza já pegou uma redação escrita dessa forma, ou até mesmo já escreveu uma assim. Mas não coloca para mim como que essa política pública ela vai funcionar. Como que essa política pública ela vai ser implementada? Ou como que ela vai atingir as pessoas? Vocês esquecem de mencionar essa parte. Quando vocês esquecem de mencionar essa parte, automaticamente eu sou obrigada a retirar pontos. Por quê? Porque não respondeu as 4 perguntas. Então, as 4 perguntas que vocês precisam fazer é quem fará, o que será feito, de que maneira, modo e qual a finalidade. Respondendo isso, eu tenho uma ótima conclusão e vocês não precisam sofrer achando que não fizeram completo, porque vai estar completo e vocês vão conseguir pontuar, tá bom? Essa daqui, então, é a nossa estrutura textual, a qual vocês têm tudo o que vocês precisam ter para ter uma boa progressão. Eu indico que vocês decorem e gravem, imprimam este slide, tá? Imprima esse material, coloquem do ladinho e sempre que for fazer a redação, confiram. Confira para ver se está tudo batendo, para ver se não está esquecendo alguma coisa. Por quê? Porque geralmente no início a gente pode esquecer, mas com o passar do tempo vocês vão ter decorado o que precisa ter em cada parágrafo. E aí vocês vão conseguir atingir a nota máxima dentro daquilo que foi esperado dentro do nosso edital, que foi aqui a parte que eu disse a vocês, que nós vamos ter 14 pontos na abordagem do tema e 14 pontos aqui na nossa progressão textual, totalizando 28 pontos. Outra parte muito importante para conseguir ganhar esses 14 pontos aqui nessa abordagem do tema é saber o quê? A citação. Quanto mais vocês souberem sobre aquele tema e vocês unirem as informações, melhor é a nota. Então, a parte mais difícil da redação como um todo é a parte da citação. Por que eu digo isso? Porque é mais difícil a gente ter decorado que existe, por exemplo, 30% da população brasileira que possui burnout, ou que o Brasil está em 5º lugar no ranking mundial em que mais morrem mulheres, do que a gente saber que realmente morrem mulheres e que realmente, né, ocorrem problemas de saúde mental. Então, a citação, ela é mais difícil, mas vocês conseguem melhorar essa parte da citação utilizando essa partezinha aqui que eu trouxe a vocês. Demonstrando com lei, demonstrando com artigos, demonstrando com dados, reportagens e também com casos emblemáticos, filmes, séries ou filósofos, tá? Eu sugiro que vocês sempre façam um caderno de atualidades, que mais tarde aqui na aula eu vou mostrar a vocês como fazer, mas que eu preciso que vocês façam para melhorar os argumentos, tá bom? Outra coisa importante dentro da nossa estrutura, quantidade de linhas. Então, eu vou escrever aqui para vocês. Na introdução, a gente vai ter entre 4 a 6 linhas. No desenvolvimento 1, nós vamos ter de 7 a 9 linhas. No desenvolvimento 2, nós também vamos ter de 7 a 9 linhas. Na nossa conclusão, nós vamos ter de 6 a 8 linhas. Totalizando aqui 30 linhas, tá? Apesar da gente ter um mínimo de 20 linhas, o máximo de linha que vocês escrevem é ótimo para conseguir introduzir todos esses argumentos. E não tem como eu escrever uma redação com 20 linhas, utilizando todos os conectivos e ser tão precisa ao ponto de ter todo aquele detalhamento que eu trouxe aqui a vocês na parte da estrutura, certo? Então, quanto mais eu escrevo, melhor, tá? Dentro dessa quantidade de linhas, a gente tem a quantidade de períodos que eu falei a vocês que são obrigatórios. Então, eu também vou escrever aqui, tá?
Aqui, dentro da introdução, eu tenho 2 períodos obrigatórios. Dentro do desenvolvimento 1, eu tenho 3 períodos obrigatórios. Do desenvolvimento 2, também 3 períodos obrigatórios. E dentro da nossa conclusão, eu tenho também 3 períodos obrigatórios. Eu dizer que os períodos são obrigatórios não significa que eu não possa fazer mais, tá bom? Aqui são períodos mínimos. Então, mínimos. Eu posso ter mais? Posso, não tem problema. Mas no mínimo eu preciso ter 2 períodos na introdução, 3 períodos no meu desenvolvimento 1, 3 períodos no meu desenvolvimento 2 e também 3 períodos na minha conclusão. Aí fica coeso, fica a ligação das informações bem direitinhas e ainda mais utilizando os conectivos dentro desses períodos, tá bom? Para quem não sabe, período é quando eu inicio com a letra maiúscula e finalizo com um ponto final. A partir daí, quando eu começo a iniciar com outra letra maiúscula, eu vou ter um novo período. E quando eu finalizo com o ponto final, eu encerro aquele período, tá bom? Então, sempre é iniciando com a letra maiúscula e finalizando com o ponto final. Dito isso, eu trouxe uma redação para que a gente comprove tudo aquilo que eu falei para vocês dentro da estrutura. Eu disse que a gente precisava ter 4 parágrafos, que dentro da introdução eu precisava contextualizar, apresentar o tema, né? Realmente iniciar a minha temática ali, que será falada dentro do texto. Também expliquei o que a gente precisa dentro dos desenvolvimentos e dentro da conclusão. Então agora a gente vai ver na prática tudo isso que eu falei a vocês, tá bom? Primeiro, aqui nós temos a nossa introdução. E eu trouxe um tema muito bom, que foi cobrado recentemente, não faz nem um mês, que caiu este tema. Consequências da romantização da produtividade excessiva. Ou seja, como que a gente romantiza, a gente idolatra, né? Quanto mais fazemos coisas, afazeres, melhor é para a nossa sociedade. Então eu trouxe esse tema que foi falado justamente sobre isso. Consequências da romantização da produtividade excessiva. Aqui na introdução, eu disse que a gente precisa ter o quê? Contextualização do tema e apresentação da temática. Portanto, vamos procurar para ver se realmente eu coloquei tudo isso aqui. Eu coloquei assim na nossa introdução. Nos dias atuais, a população normalizou o excesso de demandas e atividades realizadas. Entretanto, isso impacta negativamente a saúde e a relação interpessoal dos indivíduos. Aqui eu coloquei pra gente a nossa contextualização do tema. Após eu contextualizar, eu vou apresentar a temática. Mas vocês perceberam que essa contextualização, ela foi bem atual e ela foi bem tranquila de se fazer. Eu não trouxe aqui nada demais que você não consiga falar dentro da redação. Eu trouxe, nos dias atuais, a população normalizou o excesso de demandas e atividades realizadas. Entretanto, isso impacta negativamente a saúde e a relação interpessoal dos indivíduos. Ou seja, aqui eu já trouxe, inclusive, 2 pontos que eu vou retratar dentro da minha redação, falando sobre a saúde e também falando sobre a relação interpessoal, certo? Depois de ter contextualizado, eu vou apresentar o tema pedido no comando. Qual foi o tema do comando? Este bem aqui em cima. Consequências da romantização da produtividade excessiva. Assim eu coloquei aqui na hora de apresentar o meu tema. Devido a esse fato, é válido abordar sobre as consequências da romantização da produtividade excessiva. Ou seja, aqui eu simplesmente copiei da mesma forma que está na minha apresentação do tema. Eu trouxe exatamente o que está sendo pedido no meu tema proposto pela minha prova. Então eu trouxe
Devido a esse fato, é válido abordar sobre as consequências da romantização da produtividade excessiva. Literalmente, eu copiei. Posso copiar, Gabi? Pode, não tem problema algum você copiar a parte do tema que foi pedido. O que eu não posso copiar dentro do meu tema? Partes do texto motivador. Isso vocês são proibidos, tá? Proibidos, proibidos, proibidos. Vocês não podem copiar nada da parte do texto motivador. Agora, vocês copiarem o mesmo tema que foi pedido, isso é ótimo para que vocês não fujam da temática e também para apresentar o tema que está sendo pedido no comando. Então, aqui, vocês vão realmente copiar o mesmo tema, tá bom? Primeiro contextualiza a temática, depois apresenta o tema pedido no comando, tá bom? Então, aqui eu vou escrever a vocês, que vocês vão apresentar o mesmo tema do comando, que vai ser a apresentação da tese. Viram que a introdução é somente para mostrar ao seu examinador do que vai ser falado? Vocês não vão trazer nada demais aqui. Inclusive, aconselho que se você só souber uma citação, a Constituição, você deixe para colocar lá onde? Nos nossos desenvolvimentos, tá bom? Aqui na nossa introdução, a gente pode contextualizar ela de uma maneira mais genérica, de uma maneira mais geral. Não tem problema algum e a gente é pontuado, tá bom? Agora, nos desenvolvimentos, eu sou obrigada, tá, a colocar uma citação. Então, vejam muito bem o que vocês vão trazer dentro da introdução para não ficar repetido, tá? E também não faltar nenhum dos tópicos que eu pedi para vocês nos desenvolvimentos. No desenvolvimento 1, eu trouxe a vocês que a gente precisava fazer o quê? Apresentar a tese, apresentar exemplos e apresentar a citação. 3 períodos obrigatórios, né? Posso ter mais de 3 períodos, Gabi? Posso. O que eu não posso ter? Menos de 3 períodos. Eu não posso ter somente 2 períodos ou 1 período dentro do meu texto, tá? Não posso fazer um parágrafo de 9 linhas sem ter escrito nenhum ponto final. É errado. Eu preciso, no mínimo, pausar 2 vezes dentro do texto, tá? Por quê? Porque eu vou iniciar com a letra maiúscula, trazendo a apresentação da tese, ponto final. Depois eu vou trazer os meus exemplos, ponto final. E depois eu vou trazer mais uma, tá? Para finalizar a citação. Então, eu vou precisar sempre ter o quê? 3 períodos dentro do meu texto. Aqui, eu disse para vocês que a primeira tese vai ser de apresentação do tema. Então, eu coloquei. Em primeira análise, é importante mencionar que a internet causa uma grande influência na vida das pessoas e que demonstra uma falsa percepção de que devem ser produtivos, o que gera ansiedade e frustração no dia a dia, por não conseguirem ser. Ou seja, aqui eu apresentei a minha tese, mostrando que a internet ela causa uma grande influência e que também traz pontos negativos devido a essa grande exposição de afazeres que os influenciadores, que as pessoas que estão na mídia trazem, mostrando o quanto são produtivos. Então, aqui é a parte que a gente traz o quê? A apresentação da nossa tese. O que a gente vai defender ao longo dos parágrafos. Depois que eu trago, né, a parte de apresentação, eu vou trazer o quê? Exemplos. Vai ser o momento que eu vou trazer exemplos concretos referentes àquilo que eu falei. Então, após essa parte de eu ter colocado a apresentação, é o momento que eu vou começar a trazer o quê? O desenvolvimento com os exemplos. Então, nessa primeira partezinha amarela, eu trouxe o quê? A minha tese, que foi a minha apresentação do que eu vou falar. Depois eu trago os meus exemplos. E nos exemplos eu coloquei. Todavia, nas redes são demonstrados apenas recortes de atividades diárias pelos influenciadores e não traz a realidade do trabalhador e estudantes brasileiros, os quais já possuem uma sobrecarga de afazeres como filhos, faculdade, estágio, emprego, família, alimentação e cuidado pessoal. Ou seja, aqui eu demonstrei que a realidade brasileira, a realidade do trabalhador, exige muito mais, né, do que aquilo que é demonstrado na internet. Como afazeres, filhos, alimentação, cuidados, né, básicos de higiene. Cuidado pessoal, que às vezes a gente precisa ter uma atividade física. Ou seja, eu demonstrei que não dá, às vezes,
para conseguir se comparar com outra pessoa, já que nós temos realidades diferentes. Após demonstrar isso, que aqui foi a utilização dos meus exemplos, vou puxar para cá, eu vou trazer o quê? A minha citação. Eu vou comprovar tudo aquilo que eu falei para o meu examinador. E eu escolhi comprovar com uma citação. Eu trouxe dessa forma, segundo a pesquisa em 2020, demonstrou que 58% dos adolescentes dos Estados Unidos se sentem pressionados a se mostrar perfeitos nas redes sociais, o que gera uma sensação de inadequação. Ou seja, essa minha citação da APA dos Estados Unidos, ela demonstrou exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Ela trouxe, inclusive, um dado mostrando, né, que os adolescentes se sentem, né, precisam mostrar-se nas redes sociais para se sentirem perfeitos. Aquilo que eu mostrei anteriormente aqui com o uso dos exemplos. Então, eu trouxe uma citação que comprova tudo aquilo que eu falei. Então, aqui eu trouxe 3 períodos, ó, em amarelo tá a minha tese, em verde tá os meus exemplos, em vermelho tá a minha citação, que comprova o quê? Aquela estrutura que eu disse a vocês bem aqui em cima. Olha só, a apresentação da tese, exemplos e a minha citação. Viram que eu fui colocando um ao lado do outro e também não esqueci de nenhum. E cada parte se correlaciona. Eu coloco o quê? Ligações, informações que façam o quê? Interligação, que realmente se complementem. No meu desenvolvimento 2, eu disse a vocês que eu vou ter que trazer outro assunto, mas referente ao mesmo tema. E qual foi o tema? Consequências da romantização da produtividade excessiva. Eu trouxe no meu desenvolvimento 2. Vou colocar da mesma cor que eu coloquei anteriormente, tá bom? Primeiro a minha tese. Já aqui na conclusão, eu trouxe a vocês tudo que a gente precisa sobre a nossa solução, o problema que foi pedido, tá bom? Na conclusão, eu disse a vocês que a gente precisa ter, no mínimo, né, 3 períodos também. Aqui eu trouxe a retomada da ideia, daquilo que foi pedido, e eu coloquei. Por fim, demonstra-se a importância da não romantização da produtividade exaustiva pelos brasileiros. Após aqui, o primeiro período, eu vou começar a trazer as minhas soluções, tanto do D1 quanto do D2, tá bom? E a gente vai sempre respondendo as perguntinhas, mas primeiro eu vou ler, para depois a gente falar sobre as perguntas e realmente procurá-las aqui ao longo do nosso texto. Então, eu coloquei. Sendo assim, as pessoas devem parar de se comparar buscando a ajuda de um profissional, psicólogos, evitando acreditar em todos os recortes mostrados pelos influenciadores, a fim de que não adquiram transtornos como ansiedade. Além disso, as empresas e escolas devem diminuir a intensidade de trabalhos e demandas, com preparações lúdicas e interativas de trabalho, provas e passeios, para que consigam extrair das pessoas mais criatividade e produtividade. Aqui em verde, vou riscar aqui embaixo. Daqui até o meu ponto final foi a minha solução do D1. Após o meu ponto final, eu vou ter a minha solução do D2. Agora, vamos procurar se realmente tem aquelas perguntinhas, né, que eu falei a vocês anteriormente. E quais são essas perguntas? Vamos relembrar. Primeiro, quem fará? O que será feito?
De que forma, modo? E qual a finalidade? Vamos procurar aqui na nossa solução do D1 se essas perguntas foram realmente apresentadas. Primeiro, eu comecei falando o seguinte. Sendo assim, as pessoas. Quando eu falo as pessoas, é o meu agente. Então aqui eu tenho quem fará. Quem vai resolver esse problema? São as pessoas. O que essas pessoas vão fazer? Devem parar de se comparar. Aqui foi o que vai ser feito. Então eu já coloquei o que vai ser feito. Agora eu preciso mostrar de que forma que elas vão parar de se comparar. Aí eu coloquei buscando ajuda de profissionais psicólogos, também evitando acreditar em todos os recortes mostrados pelos influenciadores. Esse aqui foi o de que forma, modo. Vocês perceberam que eu trago o detalhamento? Que eu não falo apenas o que vai ser feito? Porque quando eu falo somente o que vai ser feito, isso deixa a minha redação fraca. Fica sem argumentos. Fica sem detalhamento. E quanto maior detalhamento a gente traz para os nossos, examinadores, melhor é. Mais argumentos sólidos, mais detalhamento faz com que eu mostre que realmente aquela solução vai ser efetiva. Que eu não estou falando por falar, que eu sei realmente de que maneira que aquilo poderia ser solucionado. Então eu mostro de que forma, modo que isso vai acontecer. E depois do de que forma, modo, eu falei a vocês que a gente vai trazer o quê? A finalidade. Para que isso tudo precisa acontecer? Aí eu trouxe a fim de que não adquiram transtornos como a ansiedade. Essa daqui foi a minha finalidade. Para que isso tudo vai acontecer? Qual é o objetivo final? Para que as pessoas não adquiram esse transtorno como ansiedade. Ou seja, uma consequência dessa romantização excessiva, dessa alta demanda de produtividade. Então, eu atingi também o de que forma, modo, e também a finalidade dessa primeira solução do D1. Agora, eu tenho que ver se eu também atingi isso na solução do D2. Eu vou grifar da mesma cor para vocês deixarem no material, tá bom? Eu coloquei, além disso, as empresas e escolas devem. Ou seja, aqui eu coloquei, as empresas. Quem vai fazer? Deixa eu apagar aqui para a gente ir comparando da mesma forma como eu fiz anteriormente. Então, a gente viu quem vai fazer, que são as empresas. Agora, o que vai ser feito? Aqui são as empresas e são as escolas. Tá? O agente são as empresas e as escolas. O que eles vão fazer? Devem diminuir a intensidade de trabalho e demandas. Isso aqui foi algo que eu criei para solucionar o problema que eu trouxe no meu D2. Certo? Mas de que forma que eles vão conseguir, diminuir essa demanda? Com preparações lúdicas e interativas de trabalho, provas e passeios. Ou seja, eu trouxe o de que forma, modo que isso vai ser feito. E qual a finalidade disso tudo? Para que consigam extrair das pessoas mais criatividade e produtividade. Ou seja, fazendo dessa forma, eles vão ter uma pessoa mais criativa no trabalho e mais produtiva, certo? Essa romantização, ela não vai ser realizada. E mesmo assim, eles ainda vão continuar sendo o quê? Produtivos. Foi isso que a gente trouxe nessa solução do D2. Vocês viram que eu fui colocando um atrás do outro e que as perguntas elas foram realmente sendo feitas na ordem?
Se vocês tiram essa ordem, faz com que fique incompleto ou fique muito confuso para que vocês consigam identificar o que está faltando. Minha dica: faz as perguntas na ordem. Realmente é uma ordem. Vocês perceberam aqui que quando eu coloco tudo um ao lado do outro, fica realmente tudo conforme aquilo que foi pedido. E fica tudo mais claro também. Então aqui vocês têm primeira pergunta, quem fará? A segunda pergunta, o que será feito? A terceira pergunta, de que forma, modo? A quarta pergunta, qual a finalidade, certo? Que vocês precisam ter aqui dentro dessa nossa conclusão. Aqui vocês perceberam que a gente vai ter, na prática, né? Tudo isso que eu falei para vocês. Eu apresentei uma introdução, apresentei um desenvolvimento para vocês verem como que funciona essa apresentação da tese, esses exemplos e essa citação. E também apresentei essa conclusão. Fazendo dessa forma, vocês conseguem unir todas as teses de vocês dentro das 30 linhas com o máximo de informações possíveis, tá? O que eu sugiro aqui para que vocês fiquem craques? Antes de iniciar, né, as informações dentro do texto, vocês vão fazer uma síntese das ideias. Vocês vão sintetizar aquilo que vocês querem falar, que eu chamo de chuva de ideias. A chuva de ideias, ela serve para organizar o que será falado em cada parágrafo. Isso facilita muito a vocês conseguirem pensar. Então, por exemplo, vocês possuem esse tema, consequências da romantização da produtividade excessiva. E a gente trouxe aqui no desenvolvimento 1, né, esse impacto da internet. Então, aqui dentro da nossa organização das ideias, o que a gente colocaria? A gente colocaria que no D1, a gente ia trazer como tese a influência da internet. Depois vocês iam pensar, quais os exemplos que eu vou colocar dessa minha tese? Aqui dentro do nosso desenvolvimento 1, eu coloquei que possuem uma falsa percepção que devem ser produtivos, né? Que gera ansiedade e frustração, porque eles não conseguem acompanhar as pessoas conforme elas vão postando, e que traz uma falsa sensação de realidade, porque não mostra como um todo o que acontece no dia a dia. Então aqui eu traria, né? A falsa sensação de realidade também traria como exemplo, que eu disse a vocês que a gente sempre precisa ter no mínimo 2. Eu traria, né? Que, no caso, seria a ausência de rede de apoio, que nós demonstraríamos aquelas partes que eu trouxe para vocês do dia a dia das pessoas, faculdade, alimentação, né, relação interpessoal, tudo isso que eu tinha demonstrado. Então, eu traria aqui faculdade, trabalho, saúde. Após definir os meus exemplos, então aqui é a minha tese, aqui os meus exemplos, eu traria a minha citação. E eu trouxe na citação, aqui para vocês, a APA, né? Essa pesquisa que foi realizada e que demonstrou que 58% dos adolescentes dos Estados Unidos se sentem pressionados a se mostrar perfeitos. Então eu traria ela aqui, né?
se sentem pressionados. Pressionados a serem perfeitos. Aqui eu vou sintetizar as minhas informações. Eu não vou colocar direto na folha de rascunho tudo que eu vou falar sem antes ter pensado, ou sem antes ter feito um esboço do que vai ser falado, tá? Eu preciso sempre demonstrar que eu preciso saber exatamente aquilo que vai ser falado. E fazendo dessa forma aqui, eu sintetizo as informações e trago os exemplos. Então, eu apresento a tese que eu vou colocar, a falsa sensação da realidade, que no caso seriam os nossos exemplos, e depois a minha citação. Após fazer isso daqui, é que eu inicio escrevendo o meu texto, no caso, o meu rascunho, certo? Por quê? Porque aqui vai estar muito mais organizado, mais claro, para eu conseguir enxergar com clareza se realmente está ok, se realmente as ideias estão combinando, se realmente tem sentido lógico. E se não tiver, é fácil de você trocar, você ainda não vai ter escrito o seu texto. Então você vai ter o quê? Separar as informações antes de iniciar. Então eu preciso que vocês sempre façam essa chuva de ideias antes de iniciar, certo? Então, aqui, vocês sempre vão fazer a chuva de ideias antes, tanto do D1, esse daqui foi um exemplo do D1, quanto do D2. Por quê? Porque fica mais fácil. A conclusão, vocês perceberam que ela vai ser a resposta das perguntas. Então, vocês também podem sintetizar as informações e eu quero que vocês decorem essas perguntinhas, porque fazendo elas, vocês vão ver se está faltando ou não, para que vocês consigam pontuar mais. Certo? Certo, gente. Essa aqui é a primeira parte da nossa estrutura textual, em que a gente vai mostrar como que monta a redação, em que você vai conseguir, colocar todas as ideias e já já a gente volta para eu mostrar mais um pouco de como a gente vai estruturar, colocar conectivos, principais erros, como você vai fazer a redação no dia da sua prova, inclusive treinar, tá bom?